Irmãos, graça e a paz de Jesus. Amém? Deixa eu falar um pouquinho para os irmãos sobre quem é o Espírito Santo. João Batista, quando ele estava preparando o caminho para o Verbo chegar, para Jesus chegar, anunciando a graça que estava preparando o caminho para Jesus se manifestar, disse assim sobre Jesus: eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias dele, porque ele é maior do que eu. Eu estou batizando vocês com água para arrependimento de pecados, mas ele que é maior do que mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, amados, ele não cabe no nosso entendimento humano. Ele é um paradoxo santo, sei que eu posso usar essa expressão, entendam o que quer dizer, porque ao mesmo tempo que ele é sutil, suave, ele é poder, ele é gentil, mas ele é um vento impetuoso. São duas essências num único ser. Por quê? Porque o fogo dele agora não é mais para nós um fogo de condenação. Porque nós nascemos de novo. E se Deus é um fogo consumidor, segundo a palavra dele, se nós somos filhos desse Deus que é fogo, nós somos foguinhos no Espírito. Então, quando o fogo do Espírito te pega, ele acende o teu espírito mais ainda. Mas quando o fogo do Espírito toca na tua carne, ou nas áreas onde a carne está viva, aí você encontrou outra vertente desse Deus. Ele vai queimar em nós tudo que não é espiritual, amados. Tudo. Então o Espírito Santo, ele nunca vai te ofender. Porque ele sempre vai pôr mais fogo ainda em quem você é em Cristo. Só que o Espírito Santo, ele sempre vai ofender a nossa incredulidade, a nossa carne. Porque nós não somos mais carne, nós somos Espírito. A Bíblia diz assim lá em Provérbios 27, leais são as feridas feitas pelo amigo. Amigo, consolador, é o nome dele no Novo Testamento. Por que feridas? Porque todas as vezes que esse fogo que já está no nosso espírito é incendiado um pouco mais, as nossas crenças da carne vão ser esmagadas se a gente permitir humildemente. Leais são as feridas feitas pelo amigo, o Espírito Santo. Por quê? Porque essas feridas que só estão confrontando a sua carne, que não é mais você. Mas eu estou sentindo as minhas emoções contrariadas. Você não é a sua alma. Você não é a sua carne. Você é um espírito. O seu espírito nascido de novo te pega fogo todas as vezes que ele se manifesta com a voz de Deus dentro de você. Aprenda a discernir aonde que está o foco desse desconforto. É na carne, quase sempre, ou numa mentalidade ainda não renovada. Por isso que ele faz feridas na crença. É desconfortável, mas para quê? Para que ele consiga nos conduzir à experiência real daquilo que Jesus pagou a preço de sangue, irmãos.
E aí Salomão continua: mas os beijos daquele que odeia são enganosos. Olha como que nós precisamos muito aprender a nos disciplinar nessa vida de edificação. O amigo me fere e aquele que me odeia me beija. Aprenda a discernir a voz. Veio do Espírito, é a palavra de Deus que está falando comigo? Se for, amados, não importa o quanto está doendo, não importa o quanto não vai no seu entendimento ainda, fique agarrado a esse amigo. Porque se você permitir continuar se edificando, ele vai queimar tudo que é palha, feno, madeira na sua vida, tudo que é humano. Porque Deus, irmãos, Ele quer habitar em nós. Atenção aqui, para as pessoas mais conhecedoras da palavra. O desejo de Deus é habitar em nós. Aí a gente sabe que a Bíblia diz que agora nós somos templos do Espírito Santo e que Cristo, o Espírito Santo, Deus já habita em nós. Só que são dois habitares diferentes. Cristo, o Espírito Santo, Deus, habita no nosso espírito. Ele já está em nós. Essa é uma palavra, habitar, que aparece nas nossas Bíblias aí. Isso já está consumado, é obra de Jesus. Só que agora Deus deseja habitar, sair do nosso espírito e transbordar para a nossa mentalidade, para a nossa alma. E como consequência, Ele vai começar a habitar, a transbordar para o nosso comportamento. E aqui a glória, o peso daquilo que aquela palavra contém se manifesta. Se você pegar uma pessoa numa casa de 1.000 metros quadrados e trancá-la no quarto, ela habita naquela casa, de certa forma ela está lá. Mas ela está habitando em tudo, ela está livre, ela tem liberdade, autorização mediante a nossa humildade para mudar tudo de lugar, para fazer que aquilo que agora seja real nas nossas experiências. Esse é o habitar que Deus quer. Por isso que o Efésios diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Para que Cristo saia do Espírito e comece a transbordar para uma nova mentalidade, e como consequência o comportamento sarado vivo da palavra vai nascer. As feridas que vêm do Espírito, que ofendem a nossa incredulidade nas áreas que ainda não está renovado, amados, são leais, diz a palavra de Deus. Mas os beijos daquele que nos odeia, aquela palavra que diz, não, está tudo bem, não é bem assim, pode ficar assim mesmo, que Deus conhece o seu coração. Conhece mesmo, por isso que Ele te deu um novo. A gente se deixa levar pelos beijos muitas vezes. Nesse lugar nós somos instruídos e vamos cada vez mais mergulhar nesse lugar onde o Espírito Santo vai estar no governo de todo o nosso ser, nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo, para que a gente seja de verdade crentes, não evangélicos. Crentes que você olha, de longe você olha e fala assim, tem um cheiro diferente ali. Não está na aparência em si, porque a aparência, a religiosidade até imita. O perfume de Cristo não tem a ver com a aparência em si, embora essa aparência ela venha. O perfume de Cristo vem de uma unção de quem tem Cristo habitando livremente
em todas as dimensões do nosso ser. Isso atrai as pessoas para a salvação. Amados, quando o Espírito que já habita no nosso espírito, recriado agora, consegue, essa palavra é muito estranha para a nossa mente natural. Quando Deus consegue, como é que um ser que tudo pode, não está conseguindo algo em nós? Porque Ele não vai passar por cima da sua liberdade, nunca. As feridas leais que Salomão disse, elas são feridas feitas por quem se permite. Espírito Santo, pode machucar em mim tudo que não é Cristo, pode me fascinar da cabeça aos pés, para que Cristo viva em mim cada vez mais. Ele nunca machuca ninguém, entre aspas, tá? Com uma imposição. Só em quem o autoriza. Intimidade com a palavra, a oração em línguas, o jejum, o louvor, a adoração. Aí a palavra vem e te confronta no lugar. Para quê? Para que você entre na experiência daquela verdade. Identifiquei a carne se levantando aqui, eu vou continuar nesse processo até que ela morra. Para que Cristo venha a habitar aqui, visivelmente em mim. É aqui que a glória de Deus pesa. Isso se chama entendimento. Guardem isso, amados. O que é entendimento? Entendimento é uma crença transformada em ação. Determinado momento da minha semana, não importa a motivação, não importa se foi eu que, na ignorância ou com descuido, me expus a algo e aquilo está tentando se levantar na minha saúde. A palavra de Deus diz: você já foi curado. Se eu tenho uma crença sarada e sabe disso, por revelação, por edificação do Espírito, o meu comportamento, o meu entendimento espontâneo não é correr para a farmácia, não é correr para o médico. O meu entendimento espontâneo é levantar a mão para o céu e começar a adorá-lo, e começar a colocar sobre essa circunstância enganosa o poder do Espírito para manifestar a verdade. Então isso revela que o meu entendimento nessa circunstância é de alguém que é espiritual. Enquanto ainda nós não fomos sarados nessa crença, nós podemos ainda estar com uma crença de alguém que necessita de algo externo para resolver essa intempérie da vida. E aí talvez eu recorra a alguma coisa. A carne que gera isso. O Espírito Santo não te condena, amados. Ele te deu uma chave, uma nova vida para você sair daí. Para que esse entendimento seja sarado. Amados, o entendimento é uma forma, é um comportamento, é uma medida que você mostra para os céus o quanto que você confia naquela palavra. Qual que é a sua medida, mediante aquilo que Deus diz nessa situação? Eu tenho um oceano do meu espírito para pôr aí, filho. Quanto que você conseguiu se renovar? Ah, pai, nesse momento é uma tampinha de garrafa PET. Amém, eu vou encher com a minha glória. A hora que você experimentar isso, você vai descobrir que eu sou ilimitado. E você vai agarrar nas mãos do meu Espírito mais ainda e permitir que Ele continue te renovando mais ainda, para que esse entendimento vá sendo sarado cada vez mais. E eu encontre você
nenhuma limitação nessa forma, para que eu possa encher o tanto quanto eu quero encher você com a minha glória, diz o Senhor. A nossa forma, o nosso comportamento é que limita Deus na nossa vida. Amados, não adianta. Eu tenho um entendimento, eu tenho uma crença que sustenta esse comportamento, esse falar, esse agir de alguém doente, de alguém pobre, de alguém amaldiçoado, de alguém carnal e por aí vai. Deus não consegue manifestar a verdade aqui de maneira visível. Porque Ele só consegue nos cuidar, nos encher na palavra. Por isso que o Espírito Santo foi dado, para sarar a nossa vida nessas áreas. Você nunca vai encontrar ninguém que tenha um entendimento carnal, ou seja, que caminha de acordo com o que o mundo diz, cheio do Espírito Santo e da glória de Deus. Nunca. Não importa a aparência. Nós costumamos nos distrair com aquilo que aparenta. Deus quer saber a fonte. Não é porque existe dinheiro que aquela pessoa é rica eternamente. Não é porque existe uma saúde ali que é a saúde de Deus que está ali manifesta plenamente. E por aí vai. Porque Deus só consegue cuidar de maneira real, amados, na nossa vida, quando nós estamos na palavra. Todo o ministério do Espírito Santo hoje é para nos conduzir a esses lugares de arrependimento, metanoia, para que nosso entendimento seja de alguém que crê na palavra. Aqui as bênçãos seguem, aqui a saúde segue, aqui o dinheiro segue. Aqui, a vida de Deus segue você, porque você é a própria palavra, um entendimento. Eu vejo agora alguém vivendo o que a palavra é. Independente se aquilo que a palavra contém está ali ou não. Entenda o que eu quero dizer aqui. O entendimento nasce antes da manifestação, amados. Quando Deus me der, aí eu creio. Sai desse lugar, isso não é fé. Quando Deus abrir a porta, aí eu vou. Sai desse lugar, isso não é fé. Mas eu não tenho fé, eu não tenho crença sarada ou ousadia para dar esse passo. Nem é para ter em você mesmo, você precisa da graça de Deus te sustentar, te sarar por dentro e te dar uma voz que vai te levar a dar o passo. A obra do Espírito é dele, a obra de renovação da nossa alma é dele, e a força que gera um comportamento, um entendimento sarado também é dele. Mas lembre-se, não existe. Eu tenho uma forma, um entendimento de alguém fora do que a palavra de Deus diz. E estou esperando Deus me dar aquilo que a palavra dele diz. Irmãos, você vai esperar até a morte. Amados, descubra o que Deus diz, se interesse pelo que Deus diz sobre a sua vida em cada área dela. Ali está a tua verdade, ali está o que você é, ali está aquilo que Ele já fez sobre você em Cristo. E você vai encontrar em alguns momentos uma aparente distorção, porque a minha experiência, o meu entendimento não está alinhado com aquilo que Ele diz. Não é para mim, eu te dei o meu Espírito para você entrar ali. Não é bem assim. A minha palavra não muda. Seja humilde. Porque a hora que você entrar aqui por ação dele, você vai descobrir. Eu sempre soube porque soube que eu pertencia a esse lugar. Os meus enganos, a minha mentalidade que tentavam emoções tão reais, amados, tão fortes da carne, dessa vida, desse tempo que a gente passou desligado do Espírito, mas são tão palpáveis que tendem a nos distrair, a nos enganar. Não é bem assim.
As emoções, elas são terríveis inicialmente para a nossa jornada. É por isso que nós não vivemos por vista, por alma, por emoção. Nós vivemos por fé no Espírito. Essa é a diferença. Vida de Deus, vida no Espírito e qualquer outra coisa que os irmãos podem dar o nome que vocês quiserem aqui. Religião, carnalidade, mundo e por aí vai. Quando Deus fizer, eu entro. E Deus está lá no trono, movendo Espírito Santo e os anjos que Ele tem a teu favor, para te levar ao lugar que ele sabe porque sabe. Eu já fiz, eu só preciso descobrir que eu fiz, confiar, e a minha palavra vai levar ele a dar um passo nesse entendimento sarado, e eu vou conseguir encher ele com o meu poder, com a minha glória. Sambar depois, amados, testemunhar depois, assumir um comportamento de alguém curado, rico, próspero, paz, perdoador, abençoado, amoroso, paciente. Pode ser qualquer fruto aqui. Depois que as circunstâncias concordam, qualquer ímpio faz. Pega uma pessoa morta no espírito e tira todos os sintomas da vida dele. Ele vai falar como alguém curado. E aí, como é que está a saúde? Nossa, está tudo bem. Pega alguém que é morto espiritualmente e dá o prêmio da Mega Sena para ele. E aí, como é que estão as finanças? Cara, eu sou milionário. Tira a saúde, tira o dinheiro. E aí, como é que está agora? Agora não estou muito bem não. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Agora tá difícil, cara. Agora eu sou pobre. Por quê? O homem morto, o homem velha natureza, ele concorda com aquilo que ele vê. O homem espiritual, ele fala e age de acordo com aquilo que ele é, à medida que o Espírito Santo foi conseguindo renová-lo nesse entendimento. Vamos ouvir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 10. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 17, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, os bereanos, eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra. Como que eu recebo a palavra de bom grado? Examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim ou não. De novo, amados, verso 11. Ora, os bereanos foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado eles acolheram a palavra pregada, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Primeiro ponto aqui. Ouvir algo, vou sair crendo. Não, você precisa aprender a ser um bereano, porque no Espírito você já é. Quanto mais você se edificar, quanto mais você orar em línguas, quanto mais você ter conhecimento da palavra, quanto mais você aprender a meditar, quanto mais você permitir que o Espírito Santo te sare, mais bereano você vai ser, menos enganos você vai se permitir
caminhar, acreditar. Receber a palavra de bom grado, amados, não é receber a palavra naquilo que me agrada. Aprender a receber a palavra de bom grado eu preciso saber, é o que Deus diz? É o que está feito por mim em Cristo? Esse rema que veio, essa revelação, aonde Deus me vê, no entendimento que Deus me vê, está nas Escrituras? Está, ponto, é verdade. Eu estou já me edificando há algum tempo, e o meu entendimento prático é exatamente isso. Glória a Deus, é obra do Espírito. Nessa área eu sequer ainda cheguei nesse estágio com o Espírito Santo, ele nem começou a mexer nessa área da minha vida ainda. Então o meu entendimento, o meu comportamento, a minha crença está fora dessa verdade. É uma questão de tempo até o Espírito Santo, se você permitir, continuar permitindo, te levar lá. Agora, não acho que é bem assim, Espírito Santo. Amém. Vai dar mais uma voltinha ali, na hora que você cansar, você volta. Então seja alguém responsável na sua intimidade com Deus, dia após dia, por conhecer no Espírito a palavra que rege cada parte do seu ser. Um bereano. Isso é o que nós já somos em Cristo. Isso é o que vai começar a surgir espontaneamente, à medida que nós vamos passando tempo com Ele. Isso é nobre. Verso 12, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas, logo que os religiosos de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. E no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Verso 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. Atenas, amados, é incerteza, dúvida. Falta de clareza do que é e do que não é. Sabe a filosofia? Ser ou não ser? Eis a questão. Isso é Atenas. É o mundo. Você é ou não é? Eis a questão. Depende do que as circunstâncias me mostram. Você tem ou não tem? Eis a questão. A minha conta diz que não, então não. Mas o que a palavra diz? Atenas. Então, os que estavam com Paulo, verso 15, o acompanhavam e o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Algumas traduções vão trazer, o seu espírito se agitava em si mesmo. O grego ali, ele vai dizer, e o seu espírito se afiava, se amolava em si mesmo. Paulo foi encaminhado pelo Espírito Santo para um lugar onde estava cheio de pessoas, cheio de incerteza. Enquanto ele estava indo, o Espírito Santo estava só amolando a espada. Amor, amados. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela separa aquilo que é alma, sentimento, daquilo que é verdade. Essa é a ferida só. Mas é amor. Para quê? Para que você entre na experiência real da verdade. Então, enquanto Paulo estava ali esperando,
seu espírito se comovia, se amolava em si mesmo. Por quê? Vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, a idolatria é algo tão mais profundo do que essa discussão besta que a gente ouviu a vida inteira sobre ter ou não ter um santinho em algum lugar. Amados, idolatria é você tentar fabricar qualquer coisa na sua capacidade e dar nome àquilo de Deus. Faz sentido, porque as imagens, as entidades, todas elas têm um propósito. Tem a entidade para isso, a entidade para aquilo. Qual realidade da sua vida você precisa sarar? Se comunica com a entidade tal. Eu fabriquei uma imagem que nela que está a verdade. Mas isso pode ser algo que a nossa carne produz em nós de uma maneira não visível dessa maneira. É eu colocar sobre qualquer coisa a confiança fabricada em mim mesmo e dizer que Deus está ali. Idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Por que uma pessoa é avarenta, amados? Porque ela tem medo que vai faltar. Ela tem insegurança no amanhã. Então eu preciso reter, porque ser ou não ser, vai dar certo ou não vai dar certo minha vida amanhã? Não sei, então eu preciso reter, avarento. A Bíblia chama isso de idolatria. Porque eu estou fabricando um comportamento, um entendimento, e estou dando nome de segurança de Deus naquilo que eu estou fazendo. Não é uma imagem real de barro, de pedra, mas é uma imagem que eu criei para mim mesmo. Isso pode ser qualquer área da vida. Posso transformar meu casamento num ídolo, meu trabalho num ídolo, a minha família num ídolo, o meu dinheiro num ídolo. Colocar sobre essas áreas da minha vida a fonte da minha segurança, da minha alegria, da minha paz, da minha certeza. E dizer, olha que família abençoada, olha que emprego abençoado, olha que isso, aquilo outro abençoado. E Deus sequer está colocando a mão ali ainda. Mas o Espírito Santo vai continuar te atraindo. O Espírito Santo estava amolando Paulo por dentro. Porque aquela cidade, ela estava tomada de idolatria. Verso 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Amados, olha a perfeição da palavra de Deus aqui. Verso 17. De sorte que o apóstolo Paulo, ele debatia na sinagoga com os judeus, com religiosos, todos os dias na praça. Mas, um detalhe, com os que se apresentavam. O mundo que está nesse lugar de incerteza, mas tem pessoas que não querem ouvir. O Espírito Santo jamais vai te levar a debater, a falar, a argumentar com alguém que não está ainda preparado para receber a semente. Mas aqueles que se apresentam a você, aqueles que cruzam o seu caminho, conforme essa luz vai começando a brilhar, nós, como bereanos, conhecedores e vivenciadores da palavra, somos chamados para tirar as pessoas desse lugar na unção do Espírito. Verso 18. E alguns dos filósofos, olha a alma aqui, epicureus e estoicos, contendiam, brigavam com ele. Uns diziam, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo,
Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que você fala? 20. Pois coisas estranhas nos traze aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Irmãos, a vida de fé vai gerar em você um perfume que vai atrair os mortos para esse lugar. Não estou falando desse lugar, estou falando Cristo. Mais perigoso do que uma pessoa que está morta no mundo, que quem está morto no mundo, em si mesmo sabe, eu estou morto, eu não tenho Deus, não sei nem o dia de amanhã, mas ele está buscando, em algum lugar, ou no bar, ou nas drogas, ou no álcool, ou no consumismo, ele está buscando preencher aquele buraco que existe dentro dele de alguma forma. Esse lugar é ruim, esse lugar é morte. Mas existe um lugar mais perigoso, quando você é inserido em Cristo, mas você não é instruído a viver no Espírito, mortificando a carne. Onde você está em Cristo, Deus habita no seu Espírito, mas Ele não está conseguindo habitar no seu entendimento, nos seus passos. Isso não tem poder nenhum de tirar os mortos da cova. Os idólatras, que são qualquer um, que estão tentando buscar em fontes, naquilo que faz, aquilo que Deus diz, estão desesperados, aguardando. A Bíblia diz assim, ó, a criação geme até agora, dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Amados, nós somos chamados para amadurecer e arrancar as pessoas da incredulidade. Atenienses. Então, a hora que eles começaram a ouvir Paulo, está pregando um Deus estranho, uma coisa nova. Como assim já aconteceu? Como assim Deus já me curou? Como assim tudo já está feito? Como assim para Deus já aconteceu, já foi? Como assim já é agora? Mas eles se interessaram, eu quero saber, me explica. Verso 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Olha a alma de novo aqui. Qual que é a novidade do momento? Percebe o mundo como funciona, amados? Aquilo que é verdade terrena hoje, tem um tempo de validade. Qual que é a tendência nessa área? É isso. Vamos fazer. Vamos fabricar. Graças a Deus está dando tudo certo. Deus nem ali está. Aí o mundo se renova porque aquilo não satisfaz. Aí de repente aquilo que você depositou anos da sua vida não faz mais sentido. Qual que é a novidade agora para essa área? Agora eu preciso me reciclar. Se você é alguém que anda com o Espírito Santo, a hora que essas mudanças que o mundo nos traz também para lidar, acontecer, você já vai estar antecipado para atravessar. Mas a alma tem essa tendência. Ah, isso aqui já deu. Qual que é a novidade do momento? O Espírito não. O Espírito, a hora que ele encontra a rocha, ele encontra um lugar de contentamento e diz, eu não saio daqui por nada. Eu amarrei a âncora da minha alma nesse lugar. E todas as outras coisas do mundo vão me seguir. Tudo aquilo que eu preciso vai vir nas minhas mãos. As bênçãos me alcançam. Eu não persigo nada, porque eu estou no Espírito. Mas essas pessoas que eram almáticas, carnais, que viviam a todo tempo atrás da última do momento, a gente vivencia isso, irmãos, na própria igreja, entre aspas. As tendências que estão cada vez mais distantes da essência da vida no Espírito, com formas, com estratégias, com roupagens. É errado,
ter tecnologia. Não, amados. Errado é colocar confiança nisso e não na unção do Espírito. Se o Espírito Santo der graça para nós, cada vez mais melhorar, evoluir e fazer o melhor, amém, nós vamos fazer, mas a nossa confiança não está nisso, a nossa confiança está nele. Nós não precisamos de nada, nós precisamos dele. Mas os atenienses não. Qual que é a nova do momento? Verso 22. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto quanto supersticiosos. Olha como está no literal esse versículo, amados. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto quanto tementes a deuses e demônios. Os demônios, amados, eles têm poder no reino espiritual. Então, se você teme qualquer coisa que não seja o Deus vivo, a palavra, você está temendo um espírito enganoso, que vai te levar a produzir um entendimento, um comportamento, que vai ficar sujeito àquilo que ele pode te dar. Que nunca vai ser aquilo que Jesus já te deu. Então Paulo foi lá amá-los. O Espírito Santo já tinha afiado o Espírito de Paulo para amá-los. Eu vejo vocês muito supersticiosos, ouvindo tudo, querendo buscar novidade em tudo quanto é lugar. Mas, verso 23, porque eu passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o experimentando, é o que eu vos anuncio. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita. Esse habitar aí é o habitar de estar à vontade. Não é o habitar de estar dentro do teu espírito. De novo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita, não se manifesta, não se sente à vontade livre para exercer toda a glória dele em templos feitos por mãos de homens, em entendimentos, em atitudes. Não importa a aparência que tenha, que o mundo valorize, que foi fabricado na minha capacidade. Deus só enche de glória o templo, o comportamento, a forma, o entendimento que o Espírito Santo gerou em nós pela fé. Pessoas que se dizem cristãs, vivendo completamente desalinhadas da vida no Espírito e do propósito que Deus tem para todos nós. Qual é o nosso propósito aqui, irmãos? Almas. Ele nos deu uma vida plena, abundante, garantida na palavra, para que a gente possa ser livre e conduzir nossa vida nesse lugar. A gente encontra cristãos, entre aspas, fazendo novos projetos. Tem Cristo habitando no Espírito? Tem. Se está selado, amados, pode andar na carne se conseguir a vida inteira. Morreu, volta para casa. Mas Deus não está conseguindo habitar nesses sonhos, nesses projetos, nessa saúde, nessa empresa, nesse casamento, nesses filhos. Porque esse templo, esse entendimento, essa medida, esse comportamento, nasceu de algo que eu estou fazendo. Deus não habita aí, amados. Deus não se sente à vontade em encher de glória um vaso, uma medida que não foi Ele que formatou de novo com a unção do Espírito. Mas, amados,
A sua saúde é a saúde de Deus. Aquilo que é de Deus não depende. Vamos continuar lendo. Verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, porque é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. A substância do Espírito, a mentalidade renovada e a manifestação na dimensão visível do nosso corpo, da nossa realidade. Não adianta eu fabricar algo e falar assim, é Deus. Ele não reconhece. Ele não é servido pelo que nós fazemos. Ele não precisa. Ele é que deseja servir. Olha que humildade, irmãos. Quero aproveitar um gancho aqui, uma palavra que às vezes eu uso. Me corrijam em amor, por favor, irmãos. Porque são tendências que a gente aprende e que não tem nada a ver com a igreja. Eu não sou líder de nada aqui. Eu sou servo aqui. Você não vai encontrar uma menção na palavra de Deus, no Novo Testamento, sobre liderança em homens, a não ser o Espírito. Eu sou um servo que me sujeita àquilo que o Espírito Santo quer fazer e permito que ele me use para fluir. E cada um aqui, a gente precisa adotar essa mentalidade. O mundo pede líderes, o reino pede servos. Porque é Deus que quer fazer o espírito, alma e corpo, o entendimento que foi Ele que gerou. E aqui a glória é plena. E aqui a paz é plena. E aqui a constância é plena. Descanso. Verso 26 para encerrar. E de um só Jesus Cristo fez toda a geração dos homens para habitar, a mesma palavra, sobre a face da terra, determinando os tempos, as oportunidades, tempo de Deus, já antes ordenados, e os limites da sua habitação. Quanto mais nós nos inclinarmos, amados, para essa vida de fé, a Bíblia diz assim, que agora nós somos chamados para que as pessoas vejam a bondade de Deus para conosco. Por que nós temos uma vida na palavra garantida, só aguardando a nossa metanoia por ação do Espírito Santo, graça, favor? Ninguém tem capacidade de dar um passo na palavra, na carne, irmãos. Não tem. É favor de Deus. Mas isso está só aguardando essa metanoia, essa humildade nascer para que a glória de Deus se manifeste aqui. Para que os atenienses que convivem com nós todos os dias, o dia inteiro, onde quer que você pise, irmãos, tem alguém procurando, que nem um cego, tateando o lugar que ele está procurando, ele nem sabe o que é, e já está dentro de você a resposta. Só que a unção que atrai, o Espírito Santo quer afiar o seu espírito por dentro, para que você, antes de falar, seja alguém que viva em cada área da sua vida a verdade em plenitude. E aí você vai poder dizer, eu conheço por experiência, não é por intelectualidade, por teologia, eu conheço por experiência um Deus que cura. Eu conheço por experiência um Deus que prospera. Eu conheço por experiência um Deus que te dá paz, propósito, senso de direção. Eu conheço por experiência um Deus que pega o seu caos e transforma ele da água para o vinho, uma vida de alegria. Para que essas pessoas sejam salvas. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, irmãos,
Eu sofro dores de parto por causa de vocês. Presta atenção aqui, amados. Olha a localização nossa no tempo hoje em relação ao que Deus quer fazer e ao quanto Ele está limitado na igreja ou na religiosidade. Filhinhos, eu estou sofrendo por causa de você dor de parto para que Cristo seja formado em você. Em outras palavras, para que Cristo saia do teu espírito, ocorra uma metanoia, Ele comece a habitar na sua vida literalmente. Amém. Você aceitou o Senhor, você agora tem o Espírito Santo, você está selado. Glória a Deus, você nunca mais vai entrar em condenação. Mas presta atenção aqui, irmãos. Isso aqui, até aqui, foi obra de Jesus. A gente não tem participação nenhuma. Nenhuma. Por que o apóstolo Paulo, ao invés de ficar sofrendo dores de parto, para lapidar os irmãos, para corrigir, para exortar, para amar, não partiu para outro lugar e não batizou mais 500? E depois que batizou esses 500, deixa aí, vou partir para outro lugar lá e vou batizar mais 500. Batizou 500, deixa para lá, e rodou o mundo batizando. Irmãos, o novo nascimento, o batismo nas águas, esse primeiro estágio, ele é só o começo. A recompensa, o galardão para nós como crentes, somos chamados para gerar na vida das pessoas, são cristãos de verdade, nas 3 dimensões, para que todas aquelas pessoas que passem na sua vida, sejam salvas pela unção que você carrega. O desespero do apóstolo, entre aspas, é porque assim, se eu não gerar Cristo em vocês, você vai ser um membro atrofiado. E com isso, as pessoas que o Pai deseja alcançar através de você, vão passar pela sua vida e você vai estar distraído. Você vai até falar, você vai até convidar ele para ir à igreja, você vai até fazer alguma coisa ou outra, e Deus vai usar isso. E Deus usa, e Deus salva até aqui. Mas existe uma vida tão mais plena, tão mais extraordinária, onde cura, milagre te segue, e você desfaz a obra do diabo onde você pisa, que eu preciso que Cristo venha habitar aqui fora de você. E para isso a sua carne me atrapalha. Para isso a sua carne e a minha carne atrapalham o Espírito Santo. A dor de parto é o amor que faz com que os servos do Evangelho, amados, suportem essas particularidades de cada um, para que em amor, cada vez mais o Espírito Santo não encontre impedimentos em continuar trabalhando nas nossas vidas. 1.500 pessoas foram batizadas. A pergunta é: quantos cristãos plenos foram formados daí? Um crente cheio do Espírito Santo, não cheio de conceitos do mundo religioso, cheio do Espírito, forjado no fogo, que está queimando toda a carne, ele sacode o mundo mais do que milhares de pessoas. É este o nosso intuito aqui, é esse o nosso alvo aqui. E é isso que nós somos chamados para não negociar aqui. Nós somos crentes cheios do Espírito Santo. Nós somos crentes cheios do Espírito Santo. Nós temos uma vida que já foi completamente cuidada pelo nosso Pai em Cristo. E à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, Ele vai conseguir nos inundar com essa bondade, com essa graça, e Ele consegue aparecer aqui na nossa vida. E aí a pessoa que é morta sente o cheiro de verdade, cheiro de vida para a vida. O cego vê a luz de verdade, é atraído de verdade, e aqui o galardão é pleno, e aqui o Pai se alegra. Irmãos, não tem prejuízo em você viver por fé.
Nunca. É uma vida abençoadíssima. A sua carne e a minha carne não participam, porque a glória é dele. Ele não participa daquilo que não foi ele que fez. Ele te encheu, ele te satisfez, ele te resolveu no espírito, te deu o guia, o amigo que vai te levar à experiência e vai conseguir alcançar para o reino, para casa, todo mundo que estiver à tua volta. E novos vão nascer aqui, que vão ser alcançados, e alcançados, e alcançados, e alcançados. Quantos se lembram do primeiro amor? Pode observar, amados, a dimensão da graça de Deus quando tira o pecador da morte e sela ele com o Espírito Santo. Essa primeira paixão pelo Senhor que nasce. Essa pessoa tem vigor para abandonar tudo que ela sempre fez de errado, assim, ó. Não é, irmãos, não é por força. Não é, eu deixei de ter esse vício, eu parei, eu não quero mais. Não, o primeiro amor, o primeiro enchimento, ele é tão intenso que aquela luz brilha numa dimensão tal por dentro que todo o resto perde a graça, perde o sentido. A questão é que isso precisa ser mantido pelo mesmo Espírito Santo que gerou. Só que ao invés de serem instruídos aqui, às vezes, as pessoas recebem uma vida de regras na religião. Agora você faz isso, você faz aquilo. Você não faz isso, você não faz aquilo. E aí você vai criando templinhos, de acordo com o que a letra diz, só que Deus não habita ali. E aquele primeiro amor vai se esfriando. Vai se esfriando. Vai se esfriando. De repente, aquilo que nunca mais te atraiu volta a gritar dentro de você. E aí a própria religião que gerou esse mal em você te condena ainda. Ah, vai ver, você nem nasceu de novo ainda. Não é essa falta de preparo, de unção do Espírito para levar as pessoas para a fonte. Agora é culpa sua, porque é você que tem que lutar contra isso. Não, irmãos, isso aí já foi resolvido. A Bíblia diz assim, ó, não deis ocasião à carne. Não é porque hoje vícios que me amarraram por anos, eu estou falando de mim agora, que eu posso, na minha ousadia, na minha carnalidade, ir lá e falar, não, eu vou me enfiar lá, onde sempre fui preso e não sou tentado. Posso andar sem propósito. Se o Espírito Santo me quiser em algum lugar, ele é Deus. Ponto. Que lugar? Qualquer lugar. Já escutei testemunhos de irmãos viajando que o Espírito Santo falou assim, ó, entra aí nesse prostíbulo. Alguém religioso? Jamais, Senhor, aleluia. Não põe os meus pés ali. Esse é Jonas, né? Antes. Alguém cheio do Espírito? É para já, Senhor. E lá ele foi usado para resgatar talvez alguém que hoje está queimando no reino de Deus, para a glória de Jesus. Ah, então, Léo, você está falando que com isso a gente tem que entrar em todo quanto é lugar? Não, estou falando que com isso tem que aprender a ser sensível ao Espírito Santo. É Ele que nos guia, amados, não tem regras. Então nós não damos ocasião para a carne, nós não podemos... as más companhias, diz a palavra de Deus, elas corrompem os bons costumes. Se o Espírito Santo me guiar, amém, mas eu preciso ser guiado por Ele. Então, esses templinhos que a gente constrói e que Deus não enche, faz com que esse amor vá se esfriando. Por quê? Porque eu simplesmente deixei de me inclinar para o Espírito e passei a me inclinar agora para a carne. Então não é que Deus não está mais fazendo na minha vida, sou eu que cortei a fonte, que é a vida de fé, que é a vida no Espírito, que é a vida onde a minha carne não participa.
Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo São Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos. Irmãos, esse rogo-vos é algo assim, ó, é como se estivesse de joelho. Imploro para vocês. Eu me humilho, mas eu estou implorando pela compaixão de Deus que vocês apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com esse mundo. Não se amoldem àquilo que é natural. Não tomem uma forma, não importa qual área da sua vida seja, como um todo ou individualmente, que você consiga encontrar no mundo a mesma maneira de funcionar, sustentada por aquilo que você faz. Isso é mundo, isso já passou para você, você nasceu de novo. O que eu faço então, apóstolo Paulo? O que eu faço, Espírito Santo? Transformai-vos. Aqui está a chave. Transformai-vos, a palavra ali é metamorfo. Já disse isso aqui, mas para os que não ouviram, é bênção. Para os que já ouviram 10 vezes, vai ouvir 11. Metamorfo é a mesma palavra que Deus deixou na criação, para que a gente contemple isso. Metamorfose é o processo que acontece com a lagarta. A lagarta, velha natureza, ela é um ser que rasteja na terra. Ela é um ser terreno. Ela passa por um processo, ela se fecha num casulo, ela fica ali guardada. Isso aponta para a nossa vida de intimidade. A ciência não consegue explicar o que acontece ali até hoje. Deus é tremendo, amados. A ciência, que tem resposta para quase tudo, não consegue explicar, porque dentro daquele casulo, aquela lagarta, ela vira líquido, 100%. Eles com certeza pegaram as etapas e foram abrindo, né? Para ver o que acontece lá. Líquido, vira uma água. E de repente, daquele líquido, daquela gosma, daquela substância, nasce um novo ser, uma borboleta, que agora voa. Isso aponta para a nossa nova natureza. É você topar o processo de entrar no casulo com o Espírito Santo, se edificando na sua fé, orando em línguas, para que ele liquefaça, desqualifique toda a incredulidade de você, derreta tudo que é carne, para que daqui a pouco uma borboleta, uma nova natureza, saia se manifestando no mundo. Aquilo que agora é, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que agora passou. Aquilo que um dia você foi na carne não tem nada a ver com aquilo que Deus já fez em nós em Cristo. É só o processo do casulo que a gente precisa ser humilde para entrar. Então, não se amoldem. Não adianta, nessa área que eu ainda sou essa lagarta, eu costurar uma asa mecânica e tentar voar no meu esforço, ou falar como borboleta, ou falar para as pessoas que eu sou uma borboleta. Posso pôr uma anteninha, posso pôr uma asa, posso fantasiar a lagarta, ela pode até parecer uma borboleta. Mas ela continua sendo, na experiência, uma lagarta. Não, eu vou me trancar com o Espírito Santo. E de repente, de fé em fé, de área em área, essa transformação, essa metamorfose, essa metanoia vai gerar em mim, na minha realidade, aquilo que agora é em Cristo. Transformai-vos pela renovação do vosso, leia, irmãos, entendimento. Você pode colocar uma asa, uma antena numa lagarta, mas ela nunca vai voar.
O comportamento dela vai continuar sendo de lagarta. O entendimento, a maneira como que ela se move, a forma é lagarta, é terreno. Deus não tem nada com isso. Não importa o quanto seja fabricado aqui. Agora, se ela passar tempo com o Espírito Santo, permitindo o processo, essa borboleta vai nascer. O entendimento agora de borboleta vai nascer. A borboleta não anda igual a lagarta mais. A borboleta não fica, não se comporta, não volta a ser mais o que a lagarta é. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento, um comportamento, uma forma, uma crença transformada em ação, que nasceu no Espírito. Continua o texto. Para que então agora vocês experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Senhor, me faz experimentar a tua vontade, que aí o meu entendimento, o meu comportamento muda. Filho, aí você não precisa de fé. Eu preciso da sua fé na minha palavra e confiança no meu espírito, que eu vou te colocar nesse lugar e aqui eu vou conseguir te encher. Eu me transformo nesse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E então, um novo viver, Cristo habitando na realidade da minha vida, nas escolhas, nas decisões, na maneira de caminhar. E aqui a vontade de Deus me segue. A maneira boa, agradável e perfeita. As 3 dimensões aqui, irmãos. 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Espírito, alma e corpo alinhados. É que Deus enche a nossa vida de plenitude. Não porque Ele quer, porque agora Ele consegue. Nós não podemos acreditar, irmãos. Hoje eu creio que o Espírito Santo, mais uma vez, ele está dando uma vacina na nossa incredulidade. Nós não podemos esperar experimentar Deus sem esses processos de fé, sem essa metanoia do Espírito, sem essa ousadia que nos leva, pela graça de Deus, a ser aquilo que a palavra diz, antes de experimentar aquilo que a palavra contém. É lógico que nós vamos experimentar. Irmão, se você se tornou alguém que é, na prática, aquilo que Deus diz que você é, aquilo nunca mais vai ser interrompido. Ele é fiel à palavra dele, ele é fiel a Cristo. Não tem a ver comigo. Eu cheguei aqui agora, eu sou curado porque sei que sou curado, sou abençoado. Então, eu sou o cara. Não, foi graça de Deus que me capacitou para dar esse passo, para ter esse entendimento, esse comportamento que fala em concordância com Ele. Jesus Cristo nunca abriu a boca para liberar uma palavra. Acha nos evangelhos. Uma vez que ele abriu a boca para falar uma palavra de incredulidade, ou de morte, ou de doença, no sentido de é assim, ou eu sou, ou está difícil, ou não dá. Então Cristo vivendo aqui, amados, vai fazer com que a gente, na liberdade do Espírito, funcione esse entendimento sarado. E é aqui que nós experimentamos tudo aquilo que Deus diz. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Então, vai ser gerado em mim a imagem do que aquela palavra contém. O homem segundo a palavra de Deus, a mulher segundo a palavra de Deus, o casamento segundo a palavra de Deus, a família segundo a palavra de Deus. Eu vou encerrar com aquilo que a gente começou lendo. Leais são as feridas feitas por aquele que ama.
Amor não é sentimento. Aprenda a ser desligado pelo poder do Espírito Santo dessa alma que é turbulenta. Continue se edificando, você vai cada vez mais morrer. Amar é conduzir as pessoas para dentro da palavra, para dentro de Cristo. Quando você me pergunta, ou você pergunta para um irmão cheio do Espírito, quando você é igual aqueles atenienses que vieram para Paulo, porque eles se apresentavam, eu quero ouvir. Porque eu entendi, eu estou aqui buscando as novidades, já cansei, eu quero saber qual que é esse Deus que está pregando. É estranho, mas eu quero ouvir, vai, me fala. Nós somos chamados para amar. O Espírito Santo vai estar afiando nós por dentro. E talvez, se a carne ainda estiver viva ali, vou corrigir, certamente, se a carne estiver viva ali, uma ferida vai ser feita. Mas a Bíblia diz que isso é lealdade. Porque pelo menos você, na unção do Espírito, está permitindo que essa luz venha e revele. Essa carne está te impedindo de experimentar aquilo que está feito. E aí é uma escolha de cada um. Mas os beijos enganosos daquele que odeia são um perigo. Beijo fala de algo gostoso. O entendimento está de alguém que é morto no espírito. A palavra está aguardando esse entendimento ser sarado. Eu preciso amar essa pessoa. Existe o Espírito Santo. Essa é a verdade a teu respeito. Eu vou acender o fogo dentro de você. Se a carne gritar, eu vou pegar na sua mão, vamos passar junto esse processo. Até que você entre na experiência da lealdade do que Jesus fez por você. Mas eu não vou te beijar. Não, tudo bem, Deus entende a sua situação. Esse é o beijo que a gente gosta. Não vai dar certo. Irmãos, não vai. Não vai porque já deu. Não vai dar, já deu. E se a experiência ainda está desligada, a questão é nós nos sujeitarmos como uma lagartinha humilde, entrarmos nesse casulo dessa intimidade com o Espírito Santo e deixar que Ele nos transforme, para que a gente entre na experiência da verdade, em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado, amados. Essa é uma tocha que requer de nós um encargo e uma responsabilidade e uma perseverança. E eu louvo a Deus porque nós temos irmãos nesse lugar e teremos cada vez mais amadurecidos para nos ajudar com isso. Mas nós não negociaremos a verdade, jamais, por lealdade àquilo que Jesus fez por você. O Espírito Santo nunca te põe para baixo, ele levanta o teu espírito, mas ele atropela a nossa carne. Esse é o paradoxo desse Deus. Fogo acende fogo, mas fogo queima a carne. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, para quê? Para isso. Meu casamento é para isso, os meus filhos é para isso, os meus negócios é para o reino, é tudo para o reino. Para que Deus se alegre em ver cada vez mais filhos retornando para casa. E é o Espírito Santo que te põe aqui. Não tente ir, não tente entender, só passe tempo com Ele nesse casulinho. Ele vai te derreter, Ele vai te quebrantar como um vaso. É outra expressão que a Bíblia também usa. Mas a hora que ele formar um novo, a hora que essa borboleta nascer, é glorioso, amados. Confia no processo, confia no Espírito e sejam livres na verdade de Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, amados.